coisas é que muitas vezes nós temos excesso de vergonha mesmo, né? E até de falar as palavras mais elementares dentro de casa. E aí, irmãos, nós vivemos numa geração extremamente direta, imediata, né? Então as crianças têm acesso amplo e restrito, às vezes, a conteúdos diversos, né? E a gente fica aqui no analógico, tendo medo de falar até a palavra sexo. Talvez a palavra sexo para você seja uma palavra difícil até de ouvir na igreja. Talvez seja difícil de conversar à mesa da sua casa. E isso é uma barreira muito grande, muito grande. Porque você está abdicando de estar num lugar de comunicação. Porque se a gente não consegue nem falar o nome das coisas, que talvez ache que não é muito de Deus, ache que é um pouco meio sujo, meio pecado, isso nos coloca como coadjuvantes. Então, nós precisamos diminuir a nossa vergonha, a nossa inibição. Né? É, e isso tem sintomas muito claros. A palavra sexo não é uma palavra errada, até os nomes dos órgãos sexuais a gente não consegue falar com os nossos filhos, porque a gente acha que se falar os nomes os nomes técnicos, né? Não estou falando de palavras vulgares, eu não estou falando nada disso. E aqui eu não quero ser vulgar em momento algum, não precisa. Eu estou falando das palavras como elas são: pênis, vagina, vulva. Essas coisas parecem para a gente coisas que a gente não pode dizer, porque não está no ambiente familiar ou da igreja. Isso nos atrapalha muito, irmãos. Muito, muito. Talvez os seus pais, quando o assunto surgia, não falavam essas palavras. Né? Então dá uma pesquisada na sua memória aí. Né? Aqui a gente fala muito assim, eles fizeram as coisas, né? Eles coisaram, as saliências. É tudo para não falar a palavra sexo, para não falar, desde pequeno, porque a gente tem o conceito errado de que se a gente falar sexo, falar pênis, vagina, a gente vai sexualizar a criança. Não, você não vai sexualizar. Você vai apenas informar o nome do órgão que ela tem. E é o nome certo. Então, irmãos, a vergonha nos atrapalha demais. Tá? Então, a ignorância, a vergonha, aí vem o medo, que é a nossa última barreira. Medo mesmo, né? Medo de tocar nesse assunto, medo de se sentir meio sem graça, o medo, talvez porque você tem alguma questão, né? Você viveu problemas na sua adolescência, quando você era criança, então isso traz medo e a gente vai escondendo, a gente aprende a não falar do que sente, aprende a não falar com ninguém sobre as nossas quedas sexuais, as nossas tentações sexuais. Então, muito medo vai nos descapacitando, tirando a capacidade de sermos protagonistas na educação dos nossos filhos. Isso não é a vontade de Deus. A gente então tem que ir além da nossa ignorância, buscando conhecimento, a gente tem que ir além das nossas vergonhas excessivas. Eu não estou falando para você ficar gritando sexo no meio da rua, né? Agora não tem mais vergonha. Não. Claro que são coisas íntimas, tem um momento certo, cada um tem uma cultura familiar. O que eu quero dizer é que existe excesso de pudor, talvez vinculado a uma ideia equivocada até sobre Deus, de que Deus não tem a ver com isso, de que é uma coisa má, né? Então isso está errado, isso atrapalha. E o medo, nós temos que vencer, porque a Bíblia não tem medo de falar sobre sexo, a Bíblia não tem problema nenhum, e a gente vai ver aqui como é que funciona isso nas Escrituras. Então, eu queria começar falando isso. O protagonismo precisa ser nosso, porque a gente vive numa competição muito ferrenha com o mundo, cada vez mais comunicativo e direto. A negligência, a obscuridade não vai adiantar, não vai funcionar, e a gente precisa vencer a vergonha excessiva, o medo e a ignorância. Vocês estão preparados ou não? Maravilha, hein? Que isso. Então, como é que a gente faz para entender, para entender a educação sexual dos nossos filhos? É importante nós lembrarmos que você não educa crianças e adolescentes a partir do que está errado no mundo. Vou repetir, você não educa a partir do que está errado. Porque eu sei que bate um desespero,
Porque você fala assim, nossa, cara, tem tanta coisa meio bizarra no mundo hoje que eu nunca tinha visto. Porque eu sou velho, você diz, né? Você é uma pessoa velha. Né? Então, tem tanta coisa bizarra, tem tanta coisa acontecendo. Eu vou ter que explicar para o meu filho, eu vou explicar para o meu neto, como é que eu vou falar? Eu não sei, nem eu sei dizer o que é um não binário, né? O que é um Uber. Então, eu vou ter de explicar coisas muito difíceis. Aí você fica, pois então o pastor vai me ensinar hoje a explicar todas as coisas para uma criança. Não é isso que eu vou fazer, porque não precisa. Qual é a estratégia? Veja que ela é simples. A estratégia é, nós precisamos chegar primeiro. Então, a educação sexual não é assunto para adolescente, é para criança. Porque eu sei que tem um paradigma na nossa cabeça, que esse assunto é para 12, 13 anos, que aí vem a puberdade, a menstruação. Aí você pensa, começou a sexualidade. Não. O ser humano é sexual desde que ele está no ventre da sua mãe. A sexualidade é inevitável. A sexualidade não tem nada a ver com fazer sexo. Veja, a sexualidade não é sinônimo de fazer sexo. Educar para a sexualidade não significa necessariamente ou somente explicar relação sexual. São coisas distintas. E ela começa quando você existe. Você existe como ser sexuado desde que nasceu. O seu corpo tem órgãos sexuais desde quando? Desde os 12? O que vocês me falam, irmão? Aos 12 surgiu um órgão sexual em você? Não, você já nasce com órgãos sexuais, você tem uma fase infantil diferente da puberdade, é normal. Criança não faz sexo, isso é crime. Mas ela tem sexualidade, o corpo dela é sexuado. Ela lida com desejos, não desejos eróticos, coesos, que vão aparecer na adolescência, é verdade. Mas ela está lidando com o prazer, com o corpo, com as emoções, com os afetos. E isso tem a ver com a nossa sexualidade, as relações, tudo isso tem a ver com as nossas sexualidades ainda proto-desenvolvidas, né? Então, tem que chegar primeiro. Tem que chegar primeiro. Então, é desde muito cedo. Nasceu, você já começa a comunicar direto, sem medo, sobre os órgãos sexuais, sobre o corpo, dando validação, etc. Aí você vai fazer o seguinte: a educação não é pelo erro, como eu disse, a educação é pela verdade. Pela verdade. Que verdade? Irmãos, basicamente nós precisamos contar uma história. E essa história não é difícil. Não é difícil. Olha o que eu estou colocando para vocês. A educação sexual, você tem que chegar primeiro e você tem que contar uma história e repeti-la quantas vezes forem necessárias, de maneira clara, e essa história não é difícil. A história é mais ou menos assim. Deus criou o homem e criou a mulher, aí eles são adultos, porque sexo é coisa de adulto, e aí eles se casam, e aí eles se abraçam, se beijam, dependendo da fase. Você vai falar fazem sexo, não tem nenhum problema falar isso, a criança só vai entender. Fazem sexo, dependendo do momento da infância. Aí a mulher engravida e tem um filho. Essa história é difícil de contar? É difícil? Muito simples. Deus criou o homem, a mulher, eles casam, aí tem um filho. Essa é a história que eu estou lhe pedindo assim para contar. Aí você vai repetir essa história quantas vezes forem necessárias. Você vai propor essa história sempre. Qual é o efeito que a gente quer produzir? É que a criança, ao conviver com o mundo, ela já tem internalizado a história, ela vai ver no mundo o que não bate com a história. Então, veja, não adianta eu tentar fazer com que a criança não veja o mundo, porque também é uma outra estratégia, né? Então, eu vou super proteger o meu filho, eu vou fazer de tudo para ele não ver nada que está de errado. Não vai dar muito certo, irmão. Isso pode acontecer no início, você vai tirar a Netflix, você vai tirar o YouTube, está tudo certo, cada família tem a sua estratégia,
do que deixa ver ou não, e está certo, é para supervisionar mesmo, ok, eu não estou falando aqui para você sair apresentando tudo, não, nada disso. É a vida natural, normal. Uma hora ele vai para a escola, né? Mesmo com escola cristã, né? E aí ele vai ver coisas no mundo, na igreja. Na igreja. A minha filha tem 16, eu lembro quando ela era criança, contamos a história para ela. E aí um dia ela viu algo, e não precisou ser uma coisa muito assim, né, alienígena, não. Ela viu uma mulher casada, uma mulher grávida que não era casada. Isso para ela foi suficiente, porque ela veio perguntar para quem? Para mim. Falou assim, pai, você falou que primeiro casa, faz sexo e depois engravida. E agora? Ela não é casada, ela está grávida. Mas quando ela vem me questionar, eu venci, porque é isso que eu quero que ela faça. É exatamente isso que eu quero que ela faça. Eu não consigo fazer com que ela não veja mulheres grávidas que não são casadas. Ela viu e ela veio falar com quem? Com o narrador. Com o narrador da história. E é isso que eu quero que ela faça. Ela veio me questionar. Tem alguma coisa errada. Ou então você está mentindo. Aí eu falei para ela, então, eu vou te contar a história de novo. Essa é a vontade de Deus. Foi assim que Deus criou, mas as pessoas, elas vivem uma série de circunstâncias. E é possível você engravidar sem estar casada. Você sabe qual é a reação da criança? Entendi, e ela vai embora. É meio decepcionante. Porque a criança só entende. É você que está traumatizado, e agora como é que eu vou dizer? Você está muito em ansiedade, né? E ela só vai, tá, entendi, então pode ter sexo, aí faz, aí você está casado. Ela vai embora. Aí um dia ela viu 2 homens juntos. Não porque eu quis que ela visse, não porque eu coloquei diante dela, porque ela viveu a vida. No único planeta que temos por enquanto. Né? Aí ela viu, ela veio falar com quem? Então, irmão, não é... A nossa tentativa é que ao invés dela ir para o Google, eu estou falando de crianças por enquanto, ela venha para o narrador. Isso só vai acontecer se você chegar cedo e você for protagonista. Se você está com vergonha, com medo, não vou, não sei, deixa para depois, porque não vai. Aí você abdicou. Alguém vai se colocar lá, porque ela vai ver 2 homens, ela vai sair perguntando para alguém. Então nós temos que ser pais e mães perguntáveis. O que é um pai e mãe perguntável? É alguém que desenvolveu com naturalidade o assunto. Se o assunto é traumático, é difícil, não é perguntável. Aí ela viu 2 homens, chegou comigo e falou, tem um homem com um homem. Você não falou que era um homem e uma mulher? É a mesma coisa. Então, aqui Deus criou o homem, a mulher, mas então o ser humano tem pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo e elas se juntam e vivem isso. A conclusão dela, eu estou falando da minha filha, tá? Uma criança, não me prendam, tá? Pelo amor de Deus, ainda, prendam depois. Ela falou assim, então eles não vão engravidar, né? Não fui eu, irmão, não fui eu que disse. Ela chegou nessa conclusão. Falou, é verdade, não tem como os 2 engravidarem, porque precisa de uma mulher, é verdade. Aí o que ela fez? Tá. E foi embora. É decepcionante. Ela só entendeu. Aí a questão, a minha filha, ela tem que odiar 2 homens? Ela tem de odiar uma mulher grávida que não está em obediência à história? Não. Eu não preciso que ela odeie essas pessoas. Eu só estou contando para ela a história. Ela tem que identificar, ela vai conviver. Então, a educação sexual, ela tem a ver com a nossa capacidade de criar um vínculo precoce com os nossos filhos, a partir da história da criação, a partir do qual a gente consegue ter um protagonismo. Se você conseguir isso, é porque isso dá para construir. O que não dá para prever é o que vai acontecer, quais serão as outras questões. A gente não consegue prever. Pode acontecer um monte de coisa. Um monte de coisa.
mas a base está ali colocada. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. Então, vamos melhorar um pouco a história, né? A história que nós vamos contar. Então, eu quero entrar agora numa parte que é explicar para você um pouco de qual deve ser a nossa visão. Não que você vá contar isso para a criança, mas para você ter melhor a visão dessa história. Por que eu estou falando história? Porque o crente, ele entende a realidade a partir das escrituras, correto? E o que é a escritura? A escritura é um dicionário, onde você abre e tem uma palavra lá e Deus diz o que ele pensa do assunto? Não. O que é a escritura? É um livro de regras, assim, ó, faça isso, isso, não faça isso, isso. Tem regra na Bíblia, mas é um livro só de regra? Não. O que é a escritura? A escritura conta uma história. A escritura. E essa história dá contexto para os próprios mandamentos sobre sexualidade, para o próprio conceito de sexualidade. E vocês são, aqui, acho que a maioria é presbiteriano, né? Você tem uns visitantes aí que desviaram, mas presbiteriano sabe a história, né? Criação, é a queda, é a redenção e a consumação. Essa é a história que vai servir de base para você entender o assunto e explicar o assunto. A criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, a gente tem que responder uma pergunta: o que sexualidade tem a ver com a criação? A gente tem que responder a pergunta: o que sexualidade tem a ver com queda? E o que sexualidade tem a ver com a redenção? Então, vamos lá. Primeiro, criação. Gênesis 1, 26 a 28, fala da origem. Eu não estou lendo muitos textos, porque praticamente já acabou o meu tempo. Né? Satanás é sujo. Né? Então, você vai para a criação, Gênesis 1, 26 a 28, tem lá a origem do ser humano, a macho e fêmea os criou. Então, a ideia de homem e mulher. Eu falei mais cedo no culto, né? Então, Gênesis 28 vai dizer: Deus os abençoou, lhes disse, façam sexo. Está na sua Bíblia assim? Pois é, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Deus os abençoou, lhes disse, tenham filhos, façam sexo. Então, a sexualidade é uma criação de Deus, é uma dimensão humana inevitável, criada por Deus, não é do demônio, não é do diabo, não é do pecado, não é da serpente, é de Deus, foi criada por ele e foi afetada pela queda. Então, a parte da criação, eu acho que já está claro, eu não vou me ater muito a isso. Então, não é uma visão negativa, o prazer não tem origem no pecado, o prazer é Deus. O salmista, no Salmo 16, chega a dizer que Deus é fonte de eterna alegria à tua destra. Né? Então, Deus é fonte de alegria, de prazer, de todos os tipos de prazer. Aí vem o pecado, e eu quero falar mais do pecado. Então, o que a sexualidade tem a ver com o pecado? Irmãos, para entender, eu vou te contar uma história. As famílias me procuram e dizem assim: pastor, nós estamos perdidos, muito preocupados, porque nós somos pais e mães cristãos, nós somos pais e mães presentes, nós criamos nossos filhos na igreja, minha filha hoje tem 17 anos e ela disse que está apaixonada pela sua melhor amiga e vai namorá-la. E por ser uma relação afetiva, os pais não sabem o que fazer. Não sabem o que é, não sabem. E a pergunta: mas por que está acontecendo na minha família? Minha família não é cristã? Minha família não é funcional? A minha família, o que acontece? Eu não sei, eu preciso entender. Na cabeça dos pais, a questão maior é a questão de ela estar se relacionando com a pessoa do mesmo sexo, correto? Essa parece ser a maior questão, é a questão que eu não sei lidar. Mas, na verdade, embora esta seja uma questão importante, nunca a questão sexual é a mais importante para o Evangelho. Nunca é a mais importante. Eu não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que tem uma mais importante, que tem a ver com a queda. Porque, veja, imagina a história desta moça. Então, essa moça é uma criança na igreja. Pai e mãe presente, tudo que ela precisa ela tem. Ela está vivendo lá, tudo normal, vai à igreja, escola bíblica dominical, vai para o culto, vai crescendo, chega aos 9, aos 10, aos 11, aos 12, quando faz uns 12, 13, ela percebe que ela tem atração pelas outras meninas. Né? O que você acha que ela sente? Ela sente alegria ou sente angústia? Vamos lá, o que você acha?
ela tem uma experiência de que legal, ou ela fala assim, mas o que está acontecendo? É angústia. Então, a primeira experiência com isso é de dor, de sofrimento. Se os pais estão sofrendo agora, entenda que essa pessoa sofreu aos 13. E aí a segunda coisa, essa pessoa, essa adolescente, ela saiu, a primeira coisa que ela fez foi assim, ó, sinto esse negócio aqui, não sei porquê, não quero sentir, me causa angústia, porque o pastor falou que é pecado, eu finjo que não existe, mas não para. A primeira coisa que ela fez foi procurar alguém e pedir ajuda. O que você acha? Não. Não foi isso que ela fez. Vou falar com Não. Vou falar com o pastor? Não. Porque medo. Medo, né? O que vai acontecer? O que as pessoas vão achar? Este é o sofrimento interno desse sujeito. Aos 13 anos. Aí fez 14, e vai segurando aquilo, de um jeito, daqui e ali, vai 15, 16, chega uma hora, lá nos 17, imagina, eu vou te contar isso como uma metáfora. Então isso não acontece literalmente, mas imaginemos uma metáfora. É como se um dia, aos 17, ela acorda, olha no espelho e fala assim, quer saber de uma coisa? Só tem um jeito de eu ser uma pessoa feliz. Seguindo o meu coração, dando vazão aos meus desejos, eu sinto essa atração, eu vou viver isso, porque se eu não viver, eu serei uma pessoa infeliz, não autêntica. Eu preciso ser uma pessoa feliz. Essa é a tese. Se eu vou seguir o meu coração, vou fazer as minhas vontades, meus desejos, vou ficar com quem eu quero, e eu serei uma pessoa melhor. Eu serei uma pessoa mais plena, mais realizada. Irmãos, essa é uma tese antiga. Veja, na verdade, se você pensar um pouco, imaginemos todos nós aqui, sem nenhuma exceção, tá? A contar comigo. Não importa se você é hétero, não é hétero, casado, velho, jovem, não importa. Cada um de nós, se nós decidíssemos agora, às 2h06, se nós decidíssemos seguir os nossos corações e viver os nossos desejos, e fazer as nossas vontades e seguir a correnteza dos nossos afetos, o que aconteceria com cada um de nós? Para pensar um pouco. Todos nós pecaríamos. Todos nós, sem nenhuma exceção. Seriam os mesmos pecados? Não. Cada um vai pecar de um jeito. Porque cada um tem uma característica. Seria ao mesmo tempo? Não. Cada um vai ter um tempo. Então, veja, a sexualidade é o comportamento. Ela é diferente. Mas todos esses pecados saem do mesmo lugar, que é o nome que a gente vai dar um nome para esse lugar, que é o nosso maior problema, e tem a ver com a queda, que é a nossa história. O nome que eu vou dar é um coração independente de Deus, é independência de Deus. Quando Adão e Eva comem do fruto, eles estão dizendo, olha, a partir de agora, quem define quem eu sou, quem define o que eu faço, quem define o bem e o mal, quem define o certo e o errado, sou. Porque a tese é, se eu viver segundo o meu próprio desejo, coração e vontade, eu serei uma pessoa feliz. Aliás, a serpente falou, você será como Deus. Que é uma mentira. Então veja, se a gente parar para pensar na história, embora o fato da moça ter atração pelo mesmo sexo seja importante, a maior questão da vida dela, no final do dia, qual é? A pergunta mais importante, eu falei disso um pouco no culto, a pergunta mais importante não é qual é a sua atração, essa pergunta é importante, mas essa não é a mais importante. A pergunta não é qual a sua atração, a pergunta mais importante é para quem você vive. Por isso que eu falei que a pregação no culto era a coisa mais importante que eu ia dizer.
Porque, irmãos, se a resposta é eu vivo de mim para mim mesmo, eu sigo meu coração, eu amo mais a mim do que a qualquer outra coisa, ela pode mudar, virar hétero, casar e ter 9 filhos vivendo de Bolsa Família. Ela mudou? Ela mudou de sexualidade. Mas o coração continua no mesmo lugar. Então, os nossos filhos que estão em crise, eles, em crise na sexualidade, na verdade, a crise fundamental deles, a primordial, a maior, a mais difícil, é a crise com Cristo. É a crise da independência. É a crise da confiança em si mesmo. É o projeto de felicidade baseado em si. Esta é a maior questão humana. A sexualidade é o reflexo disso. Isso tem a ver com, com o elemento da queda. Então, os nossos filhos, como nós, somos seres vulneráveis a esse tipo de coisa. E uma pessoa que está vivendo desta forma, ela vai administrar a sua sexualidade a partir deste paradigma da independência. Então, para quem está anotando, é como se você tivesse 2 sexualidades possíveis na Bíblia. Só 2. Ou você administra o seu patrimônio, o seu corpo, o desejo, o afeto, o prazer, você administra isso, visando a glória do Criador e fazendo do Criador fonte de felicidade, essa é a 1. Ou você administra o mesmo corpo, o mesmo desejo, o mesmo afeto, o mesmo prazer, visando a glória de uma criatura e fazendo da criatura fonte de felicidade. Quem falou disso de maneira explícita foi o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, que é um texto famoso porque cita o comportamento homossexual e o condena como pecado. Mas veja, eu não vou ler o texto todo, levaria bastante tempo, mas a partir do versículo 19 de Romanos 1, a tese do apóstolo Paulo é basicamente esta. Ele diz assim, porque o homem trocou o Criador pela criatura. Porque ao invés de adorar o Criador, começaram a adorar répteis, quadrúpedes, coisas. Porque trocou a verdade pela mentira. Porque começaram a se achar muito inteligentes nos seus próprios raciocínios. Aí o texto diz, por causa disto, então a causa, por causa disto. Aí vem a imoralidade, que a gente acha que é a denúncia de Paulo. Mas a denúncia de Paulo na imoralidade é consequência da causa, evidentemente. E a causa dele é a troca do Criador pela criatura, a independência de Deus. Eu vou resolver a minha vida, eu confio no meu coração. Aí o texto diz assim, Deus os entregou a pombagira? Não, não precisa. O texto diz, Deus os entregou aos desejos dos seus próprios corações. E se isso acontecer, você peca. Ora, aí a gente destaca um pecado lá, que é o homossexual, mas assim, irmão, lá tem uma lista interminável. E você vai pecar, uns de um jeito e outros de outro. Assim que a Bíblia enxerga as nossas questões sexuais. Ela enxerga como consequência do nosso coração independente de Cristo. Confiando em nós mesmos. Confiando em nós mesmos. Então, esse tema, ele é complexo, ele é difícil. A maneira como a gente lida com isso é complexa, por quê? Porque quando é dentro da família, como é que eu coloco para os irmãos? As famílias cristãs, e aqui eu estou me incluindo, nós não esperamos passar por isso. Sim ou não? Nós queremos fazer alguma coisa para que isso nunca aconteça. Esta é a verdade. Mas isso é feio. Isso é homofobia. Eu estou dizendo apenas como é que funciona a mente da maioria das pessoas e essa é a verdade. As famílias cristãs, elas não esperam que isso vai acontecer. Elas esperam que os seus filhos pode até ter um problema ou outro, né? Mas eles serão héteros.
Eu espero que meu filho seja hétero. Aliás, eu sou pastor, então eu espero que minha filha seja hétero, seja crente e tome banho. Eu espero que ela seja a melhor aluna da sala, porque ela é filha de pastor. Eu sou crente, eu fiz tudo certo. E eu tenho certeza que está tudo certo, você é um bom pai, você é uma boa mãe. E aí, geralmente, quem é bom pai e boa mãe, aí é que é culpado, se vê culpado mesmo. Quem não presta não tem culpa. Por isso que não presta, ele não se sente culpado. Ele faz um filho e vai embora, assim, e o teu filho? Hã? Ele não está nem aí. É justamente quem se importa que fica se culpando, né? Porque, irmãos, aí a gente tem a nossa realidade presumida, é o que a gente presume, a expectativa, né? Aí, irmão, acontece o contrário. O menino chega e diz, sou bissexual. Você sabe o que acontece? Acontece um luto. Não estou exagerando. Ah, não morreu. Não, é que morreu, o filho ideal morreu. Todo pai, toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. Todo pai, toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. É preciso sepultar o filho ideal para poder amar o filho real. Porque o filho real não é o que eu queria que fosse. O filho real, eu vou ser bem direto, ele decepciona. Vou fazer um parêntese. Assim como nós decepcionamos os nossos pais. Como diria Elis Regina. Como os nossos pais, diria Elis Regina. Assim como você foi sepultado, olha, você não foi sepultado, você foi encontrado, né? Foi sepultado o seu avatar ideal, que a sua mãe queria ter, sua mãe lá na Coreia queria ter, né? Glória ao Senhor. Então veja, o sepultamento desta idealização, ela é muito difícil, porque eu não aceito a realidade. Irmãos, eu ouço os pais assim, ó, pastor, eu quero aprender como é que educa, porque eu quero prevenir tudo, porque eu não aceito isso na minha casa. E parece espiritual isso. Eu não aceito isso na minha casa. Aí você pode talvez dizer assim, não, ele está dizendo que ele não aceita o pecado. Ele está dizendo que pecado é pecado, e que ele nunca vai achar que pecado não é pecado. Está certo. A prática da homossexualidade é pecado, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. E talvez você tenha essa leitura, mas você sabe o que eu descobri? É que lá nos bastidores desta palavra, se você for um pouquinho mais assim, ó, uma camada mais a fundo, tá uma fala assim, ó, eu não aceito ter de lidar com isso, porque eu sou crente. Isso é coisa de família que não presta. A minha família não. Como assim? Eu não aceito ter de lidar com isso. Tem pai que a única reação que tem quando está diante de um conflito pode ser este, pode ser outro. É simplesmente fingir que aquilo não existe. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Porque ele não aceita, não é que ele não aceita o pecado, ele não aceita lidar com o fato que aquilo está presente. Porque ao aceitar lidar com o fato, ele está dizendo, a minha família não é a perfeição que eu achava que ia ser. Irmãos, a Bíblia não nos diz que famílias de Deus serão desse jeito. As famílias da Bíblia são todas imperfeitas. Aliás, se você pegar Gênesis, começa Caim matando Abel, e vai todas as famílias dos patriarcas, não vou nem falar de Noé, e a sua geração e os filhos dele. Todas as famílias dos patriarcas, de Abraão, de Isaac que gostava de um filho, aí a mulher vai lá, engana o marido com Jacó para pegar a bênção do Esaú, e Abraão mente, e Abraão tem um filho com a escrava, e depois tem a briga
é só confusão, irmão. Se você fosse escrever Gênesis, você me dava uma melhorada. Mas não é o povo de Deus esse negócio aqui, irmão? Mas não é para defender o povo? Não, não é para defender, não. Se você fosse escrever a história da sua família, você não fazia o que o Gênesis faz. Porque como é que é possível um negócio desse? Aí Jacó rouba, mente, rouba, aí vira o primogênito, aí vai, casa com a Raquel, que também briga com a outra, que é idólatra, que guarda os ídolos do pai. Aí depois nasce quem? Os 12 filhos de Jacó. Olha que maravilha. A família tradicional, tudo criado na escola, na igreja. Né? Eles olham para o irmão e falam assim, a gente podia vender esse aí. Né? São capitalistas. A gente podia vender, não matar. Matar, o que eu vou ganhar com matar? Né? Vamos vender esse José. O José também era meio afogado, né? Até o pai achou estranho. A lua, as estrelas, o sol vai se ajoelhar. O pai falou, até o sol, irmão. Está de brincadeira. Né? Aí José vai, assim, eu vou te falar. É que a gente criou a expectativa de que é tudo crente, então vamos proteger e vai dar tudo certo, aí as coisas vão acontecendo. Irmãos, as nossas famílias vão viver circunstâncias que a gente não consegue prever. O que a gente pode fazer? A gente pode ser protagonista, a gente pode ensinar o que é ser um discípulo de Cristo. E aí eu já falei de manhã, já ganhamos um bom território aí. O discípulo de Cristo, e aí, porque se alguém entender o que é ser discípulo de Cristo, ele enfrenta qualquer circunstância. O discípulo de Cristo não é aquele que não tem atração, que pode levar a pecar. O discípulo de Cristo é aquele que ama Cristo mais do que a tudo, mais do que a si, independente da atração. Mas, pastor, então todo mundo tem atração que pode levar a pecar? Sim. Todos nós, todos os héteros, convivemos todos os dias com atrações sexuais e afetivas capazes de nos levar a pecar. Todos nós. Todos os dias. Você sabe o que é uma atração sexual? Eu vou lhe explicar. É uma reação erótica ao mundo. Erótica e emocional. Significa que você existe e tem coisas no mundo que chamam a sua atenção emocional e chamam a sua atenção sexual, sem que você decida. Você não decide isso, você decide o que fazer com isso. Porque se eu pudesse decidir, irmão, eu estou falando da heterossexualidade por enquanto. Eu já disse que meu testemunho é muito chato. É hétero. Eu era um branco hétero gordo na Amazônia. Um fascista praticamente. Hayek. Irmão, eu vou falar da heterossexualidade. Eu conheci minha mulher, eu tinha 19 anos, eu casei com 21. Né? Eu estava lá aos 19 anos, aí o pastor pregou, pá! Aí eu decidi um negócio, eu falei assim, vou fazer sexo só quando casar. Mas risada é assim mesmo. Essa é uma crença certa? O que vocês acham? Eu vou fazer sexo só quando eu casar. Isso é uma crença. Eu acredito que isso que eu devo viver. Está tudo certo. É igual, hoje eu sou casado, há 18 anos. Uma crença que eu tenho, que eu li na Bíblia. Eu devo ser fiel à minha mulher, certo? Essa é uma crença certa? Isso é o que eu creio. Quando eu tinha 19, eu criei que é isso que eu deveria fazer, casamento, e quando eu estou casado, eu creio que eu devo ser fiel à minha mulher. Agora, irmão, no dia, vamos voltar aos 19, quando eu estava lá aos 19, quando eu acreditei nisso, que eu realmente tomei isso como verdade para mim, naquele momento, todas as irmãs passaram a ser não atraentes? O que vocês acham? Não, elas continuaram tudo atraentes. Porque o fato de crer certo não me blinda emocionalmente nem eroticamente. Eu continuo existindo no mundo. Aliás, eu gostaria de poder escolher e dizer assim, olha, já que isto não me é conveniente,
Porque essas atrações são inconvenientes, eu não quero. Por favor, então, Deus, eu quero apertar um botão, ficar offline, não ter atração por ninguém. Aí, quando minha mulher surgisse ali no horizonte do amor, quando ela surgisse no acampamento de jovens, na frente do bebedouro, é sempre no bebedouro. É o poço de Jacó. Quando ela surgisse, Deus saberia quem é. Aí ele me daria uma atração só por ela. Olha que maravilha, irmão. Aí eu não peco, porque eu não preciso. Para que raios eu quero atração sexual se eu decidir que quero fazer sexo só com uma mulher? Eu queria que eu tivesse só atração por ela, ora. Isso não existe. Isso não existe. Aí o que acontece? Eu creio, eu vou para a rua e tudo é atraente. Não porque eu estou endemoniado ainda. Não porque eu estou mal, não porque eu fiz uma coisa errada, não porque eu existo como um ser no mundo, caído. Convivendo com atrações que não são convenientes às minhas decisões de fé. Este é o discípulo de Cristo. Este é o seu filho, hétero ou não. O discípulo de Cristo é esse sujeito. Ele vive pela fé e convive com o que sente. Ele vive pelo que crê. A tarefa do discipulado, a tarefa dos nossos filhos, não é, a nossa tarefa, melhor dizendo, não é criar um ambiente que vai blindá-lo, então ele nunca vai sentir nada. Ou só vai sentir o que a gente sentiu. Pode ser que ele sinta só o que você sentiu, se mantenha ali na heterossexualidade, como você viveu, irmão, pode ser que não. Por motivos que não têm a ver com a sua culpa. E aí, o ensino que ele precisa e aí o ensino é com a sua própria vida, né? É com a sua própria vida. Como é que vive um discípulo de Cristo? O discípulo de Cristo é aquele que vive pelo que crê, enquanto convive com o que sente. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E ele deixa claro o que eu acabei de dizer, ele fala assim, e o viver que agora, ele está falando deste tempo, né? Porque o versículo começa muito espiritual, muito Cristo vive em mim, eu estou crucificado. Isso não faz muito sentido no plano material. Faz sentido, vocês entenderam. O que eu quero dizer assim, é uma linguagem muito espiritual. Eu não vivo mais, mas eu vivo. O viver que agora, desse tempo, vivo no corpo, que a palavra lá carne é corpo. O viver que agora vivo neste corpo, vivo pela fé, naquele que me amou e se entregou por mim. Este é o discípulo de Cristo. Então quer dizer que o discípulo convive com atrações contraditórias ao que crê todo dia. Mas então, o que é um crente liberto? O que é um discípulo maduro? Um crente liberto, um discípulo maduro, que é o que a gente quer que os nossos filhos sejam. Que é o que a gente pode ensinar para os nossos filhos. A gente não consegue evitar que as coisas aconteçam, mas a gente consegue ensinar como é que é um crente maduro. O crente maduro é aquele cujas atrações, que ele não decide ter, ele decide o que faz com elas. É aquele cujas atrações deixaram de definir quem ele é e deixaram de definir o que ele faz. Porque ele ama mais a Cristo, ele confia mais em Cristo que em si. Vocês estão comigo aqui? Esse é um cristão maduro. É isso que é a meta para o meu filho. É ali que ele deve chegar. Veja, quando eu falo que o que eu sinto não define o que eu faço, porque eu vivo pela fé e amando a Cristo, você já entendeu. Agora, quando eu falo que o que eu sinto não define quem eu sou, eu preciso explicar. Porque aqui a gente tem um grande problema. Tem um grande problema, já são 2h28. É um grande problema, só falta 2 minutos. Veja, é 2h30 que para, né? Meu Deus. Que horas são na Coreia agora? Tem mais 12 horas para chegar lá.
vocês estão lascados. Né? Então, veja, um dia minha filha, isso tudo é minha filha, o que está acontecendo com essa menina? Ela tinha 12 anos, ela chegou comigo e falou assim, pai, na minha sala de aula, colégio cristão, na minha sala de aula tem um menino que é assexual. Você sabe quem é um assexual? Assexual é uma pessoa que não tem atração por ninguém, por nada. É assexual. Ok. Aí, o pobre menino tinha 12 anos, deu tempo, né? Mas tudo bem. E ele estava anunciando, né? Sou assexual. Muito bem. Aí minha filha falou assim, só que ele está afim de mim. Aí ela falou, eu acho que eu curei a sexualidade dele. Ela estava sentindo o Tilenol do amor. Né? Mas eu fiquei me perguntando, por que raios um menino de 12 anos está anunciando a sua assexualidade? Você sabe por quê? Porque você que é velho, acabado, decrépito, velho, na sua época não tinha esse negócio. Né? Aos 12 anos alguém ficava te questionando, e aí, você é o quê? Tinha esse negócio? Pois hoje tem. Hoje é um negócio de, precocemente, você tem que encontrar a sua identidade. Tem que colocar o seu pronome. Qual é o seu pronome? E aí, você é o quê? E fica todo mundo te questionando. Aí você tem que ter um caminho para descobrir qual é a sua identidade. E o mundo ensina o caminho. Toda produção cultural, ela está empenhada em ensinar como se chega à identidade. Eu vou lhe resumir de maneira muito simples. E esta é a maior mentira adolescente dos nossos dias. E a gente, como pai, nem sabe que ela existe. Você sabe qual é a mentira? É a ideia seguinte. Ensina-se para o rapaz assim, ó. Aos 12 anos, para saber quem você é, você faz a seguinte pergunta. O que eu estou sentindo? Então ele falou, o que eu estou sentindo? Deixa eu ver. Não sentiu nada. Tem um termo, tem uma identidade para não sentir nada. Porque quem você é está atrelado ao que você sente. Por isso que eu estou falando, a atração, o que eu sinto, define quem eu sou. Isso é o mundo. A atração não é uma característica sua, a atração não é um fato, a atração é o centro da sua identidade. A atração é a coisa mais essencial sobre você, a atração te constitui e qualquer discurso que questione isso e que diga para você não viver essa atração na plenitude, deve ser criminalizado, porque ele está indo contra a sua existência. Você já deve ter ouvido esse discurso em algum lugar. Esse discurso faz sentido porque é um atrelamento entre quem eu sou e o que eu sinto. Eu sou a minha sexualidade. Eu sou a minha sexualidade. A Bíblia não reconhece identidade baseada em atração. Isso não faz sentido para as Escrituras. Não porque não exista atração, não porque a atração não seja importante, lógico que é. É que por mais importante que uma característica humana seja, não pode ocupar o centro da sua identidade, porque esse lugar é sagrado, ele pertence a Cristo. E os adolescentes estão aprendendo que eles são as suas sexualidades. E esse atrelamento produz a seguinte percepção. Ele vai à igreja, ou o pai está falando, e o pai fala assim, ó, ou o pastor fala assim, ó, adultério é pecado. Aí o menino, ele reflete da seguinte maneira, então para seguir a Cristo, eu preciso deixar de fazer uma coisa o fulano tem que parar de fazer uma coisa que ele faz, adultério, ele fica no fazer. A mesma pessoa fala, a prática da homossexualidade é pecado. Aí o adolescente reage assim, ó, então, para seguir a Cristo, ele precisa deixar de ser quem ele é, porque na cabeça dele tá tudo atrelado. É quem eu sou. Então, irmãos, eu vou voltar ao que eu falei para a gente ir para o intervalo. O que é o discípulo? O que eu preciso? Eu quero formar um discípulo no meu filho. Ele pode passar por N circunstâncias. O que é? O discípulo é aquele cujas atrações deixam de determinar o que ele faz e quem ele é, porque a atração, ela é importante. Eu não vou dizer para ele, para com isso, isso aí vai passar. Não, ela é importante. Mas ela não é
a base da identidade. A base da nossa identidade está em Cristo. E Ele é o mais importante. E a gente tem de ir para o intervalo. Mas eu quero falar 30 segundos da formação, por favor. Eu não sei onde vai projetar. Pede para alguém projetar aí. Aí já está. Eu vou explicar para os irmãos. Vamos para o intervalo. No final eu explico melhor. Irmãos, eu ia trazer o meu livro. Você está com o livro aí? Só para mostrar. Veja que você fala assim, mas eu tenho muita coisa para ler, eu não consigo ter tempo. Veja a miséria do livro. 96 páginas, pequeno, é da Thomas Nelson, é um livro muito bom, eu escrevi, é uma introdução, qualquer pessoa pode ler, qualquer pessoa, um adolescente de 12 anos pode ler, não é sobre sexo, é sobre o evangelho e a sexualidade. O que é esse QR Code? Nós temos uma formação que vai aprofundar o que a gente está fazendo hoje aqui, online. São 4 módulos para pais e líderes de criança e adolescente. Vê se o QR Code está funcionando aí, tá? Se não funcionar, eu vou ficar ali depois, você me procura que você tem acesso. A formação são 4 módulos. O primeiro é como e quando falar de sexualidade com crianças. Aqui, irmãos, eu estou tentando ir ao máximo que eu posso. Lá a gente detalha isso metodologicamente. Então, a idade, a pergunta, qual é a literatura para usar, qual é a dinâmica. Minha esposa é psicóloga, ela é especialista em educação sexual infantil e ela trabalha comigo neste módulo. É para qualquer criança. Não é a criança que tem um problema, não é a família que está... É qualquer criança. Todas as crianças precisam de educação sexual. Ali é para te ajudar a ter metodologia e ferramenta. E tem 2 módulos sobre adolescência, que vão aprofundar o que a gente está tratando aqui. Na plataforma do Eduz, acesso vitalício, assiste quando você puder, fica tudo lá disponível para você. A parte adolescente vai tratar de pornografia, masturbação, relacionamentos, que provavelmente não vai dar tempo da gente conversar, porque a gente está focando em assuntos mais específicos. Fala de gênero, fala da questão da homossexualidade, e o último módulo fala de como o movimento LGBT tem enganado adolescentes e como a gente pode fazer frente ao discurso com o evangelho, falando de identidade, comunidade e propósito. Porque o movimento LGBT é muito perspicaz, ele não fala de sexo, ele fala das maiores necessidades adolescentes, que é quem eu sou, a que grupo eu pertenço e como eu posso mudar o mundo. E eles oferecem esse evangelho a eles, evangelho entre aspas, né? De mudar o mundo a partir de uma redenção da sexualidade. Então, é um material muito, muito pontual, que vai te ajudar demais a continuar o que a gente está fazendo aqui. O QR Code está com 50% de desconto, não é brincadeira, é a metade do preço mesmo, 12 vezes sem juros, não tem juros, e você adquirindo hoje, você ganha meu livro de graça. Eu não vou poder lhe entregar aqui, que seria o que eu faria, porque esgotou na editora. Satanás é sujo. Eu pedi para a editora falou, não tem livro, e a editora é a Thomas Nelson, uma das maiores do Brasil. O livro acabou. E aí eu não consegui trazer, mas eu tenho controle na plataforma das inscrições, dos endereços, e quem se inscrever aqui, eu garanto que eu vou mandar o livro para você. Tá? Qualquer coisa, me manda um direct no Instagram, a gente conversa, mas fique tranquilo, você está ganhando o desconto e o livro de graça. Ficou claro, irmãos? Então, se não conseguiu aí o QR Code, me procura ali e Deus abençoe. Vamos para o intervalo, eu passei 7 minutos. Apenas para esclarecer uma coisa, a gente pediu para o pastor Heiker que falasse também sobre esse recurso, para que as famílias pudessem ter onde também recorrer, além desse momento que a gente está tendo essa tarde. Para os irmãos também saberem, vai ter então aquele momento de perguntas e respostas. Já tem urnas lá atrás para os irmãos colocarem anonimamente a pergunta, se preferirem. Também tem um código QR que os irmãos podem enviar. Já tem uma equipe também fazendo a triagem das perguntas. Vamos ter um intervalo de 20 minutos e depois retornamos. Agora são 2h40, né? 2h40 praticamente. Então, 3 horas, a gente retorna com a segunda parte da palestra. Até mais, irmãos.